Aqui é boa tarde ou já é boa noite? Buenas tardes, ¿no? Mas boa tarde até as 9 da noite, então. Buenas tardes, sí, hasta las 9, sí. Ok. Boa tarde. Buenas tardes, Meu nome é Gustavo mi nombre es Gustavo e eu treinei um pouco de espanhol para falar com vocês aqui hoje. y he entrenado un poco de español para hablar con ustedes hoy. E eu aprendi então que para falar espanhol Y yo aprendí que para hablar español de Andalucia, de Andalucía você precisa pôr um pouco a língua para fora da boca, hace falta poner la lengua un poco para afuera de la boca, um pouco mais, un poco más, um pouco. un poco más. Vamos saber. Buenas tardes. Aceite. 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 Está hablando en español. Listo. Ah, listo. 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 Já vi que não deu certo. Ya veo que no funciona. Vou falar em português. Voy a hablar en portugués. Eu vim hoje falar um pouco sobre a fé com você. Vengo a hablar un poco sobre la fe con ustedes. O que é a fé? ¿Qué es la fe? Para que serve a fé? ¿Para qué sirve la fe? Alguém aqui tem fé? ¿Alguien aquí tiene fe? Ontem eu estava no centro de Málaga. Ayer estaba en el centro de Málaga. Eu estava tomando um café na Praça da Constituição. Estaba tomando un café en la Plaza de la Constitución. De repente a gente ouviu uma música vindo pelo corredor. De repente escuchamos una música viniendo en el pasillo, E eu pensei que fosse ter algum teatro, alguma coisa na rua. pensando yo que iba a haber un teatro o algo en la calle. De repente muitas pessoas estavam em uma procissão. De repente muchas personas estaban en una procesión. Eu nunca tinha visto uma procissão aqui no seu país. Nunca había visto una procesión aquí en nuestro país. É bem diferente do que lá no Brasil. Es muy diferente de cómo es en Brasil. E veio vindo primeiro o pessoal da música, passou o pessoal da marinha, passaram pessoas com bandeiras. Primero pasó las personas de la música, después pasó las personas de la marina, después las banderas. E daí vieram as pessoas carregando um trono enorme. Y luego venían las personas con un paso enorme. Tinham 320 homens Y había debaixo daquele. 320 hombres debajo del paso. Eu fiquei impressionado, Me quedaba impresionado. carregando a imagem nas costas assim, por Carga- um período, por um caminho muito grande. Cargando así la imagen, la espalda por un tiempo largo. Un camino largo. As pessoas Las personas precisam necesitan expressar sua fé. expresar su fe. Por isso nós vemos diferentes religiões no mundo inteiro. Por eso vemos diferentes religiones en el mundo entero. Deus colocou dentro de nós a necessidade de termos o contato com o mundo espiritual. Dios nos puso dentro de nosotros la necesidad de tener contacto con el mundo espiritual. E muitas vezes a gente fica buscando como é, até encontrar o que de fato preencha. Y muchas veces nos quedamos ahí buscando de cómo es hasta que nosotros consigamos rellenar ese espacio vacío. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje. Y es sobre eso lo que vamos a hablar un poco hoy. Porque fé Porque fe é crer no que você não vê. es creer en lo que no ves. E é difícil quando você está num momento de crise, Es difícil cuando estás en un momento de você crisis, está num momento de dificuldade. estás en un momento de dificultad. Você fala, Deus, eu quero um sinal que vai dar tudo certo. Y tú hablas, Dios, yo quiero una señal de que todo va a salir bien. Eu quero uma resposta, eu quero ver que vai dar certo. Quiero una respuesta, quiero ver que va a salir bien. Como acreditar naquilo que você não vê? ¿Cómo creer en aquello que no ves? Como acreditar que Deus tem um emprego para você se o país está em crise? ¿Cómo creer en que Dios tiene un empleo para ti y el país en crisis? Como acreditar que Deus tem a cura quando o exame médico dá que você está pior? ¿Cómo creer que hay cura si el examen médico que te dan está aún peor? Quantos aqui estão solteiros? ¿Cuántos aquí están solteros? Levanta a mão com fé. Levanta mano con fe. Deus te abençoe, Deus te Dios te abençoe. bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Deus te bendiga. Amén, amén. Levanta a mão de novo. Levanta la mano otra vez. Aproveita, dá uma olhada pro lado. Aprovecha, mira a los lados. Como acreditar que Deus tem um casamento para você, ¿Cómo crees que Dios tiene un matrimonio para ti se nem alguém para ir no cinema você tem? si no tienes ni siquiera una persona para ir al cine? Será que a fé ¿Será que la fe que a gente precisa ver alguma coisa para acreditar é de fato fé? que nosotros necesitamos ver algo para creer es de hecho fe?
Será que a fé não exige da gente uma certa cegueira? ¿Será que no es que la fe exige, de hecho, una ceguedad para nosotros? ¿En serio? ¿En serio? Qué fuerte. O livro de Hebreus El libro de Hebreos fala que a fé dice que la fe é a certeza daquilo que esperamos es la seguridad, la certeza de aquello en que esperamos e a prova das coisas que não vemos. y la prueba de las cosas que no vemos. Jesus disse a Tomé: Jesús dijo a Tomé, felizes os que não viram e creram. bienaventurados los que no han visto y creyeron. Que grande desafio viver pela fé. Qué gran desafío vivir por la fe. E esse é o convite E da esse- vida cristã. Es la invitación de la vida cristiana. A gente vai ler agora a história de um cego. Vamos a leer ahora la historia de un ciego, Alguém que literalmente não via, alguien que literalmente no veía, mas que vai dar um exemplo pra gente um pouco sobre a fé. pero que va a dar a nosotros un ejemplo de fe. Marcos 10, de 46 a 52. Marcos 10, de 46 a 52. Agora é você. Proyección, ¿está listo? Eu tenho fé Yo tengo fe que as pessoas da área técnica que las personas del área técnica vão aprender que tem um botão no computador van a aprender que hay un botón en el ordenador que chama Enter. que se llama Enter. Geralmente, quando aperta, funciona. En general, cuando presiona, funciona. Marcos 10, Marcos 10, de 46 a 52. de 46 a 52. Marcos 10. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Esse cego Este ciego nem nome tinha. ni siquiera nombre tenía. O que será que ele pode ensinar pra gente hoje? ¿Qué puede enseñarnos para hoy? Ele começa ensinando a gente que a presença de Jesus Él empieza enseñando a nosotros que la presencia de Jesús é a oportunidade em meio à dificuldade. es una oportunidad en medio de la dificultad. O versículo 46 El versículo 46 diz que quando eles chegaram a Jericó, dice que cuando vinieron a Jericó, pode terminar de ler o y al 46. salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Bartimeu Bartimeo significa Bar, significa Bar, filho hijo de Timeu. de Timeo. O nome dele não era Bartimeu. Su nombre no era Bartimeo. O texto não registra o nome dele. El texto aquí no registra su nombre. O texto registra que ele era cego, El texto registra que él era ciego, filho de alguém hijo de alguien que estava lá à beira do caminho que estaba ahí en mitad del camino pedindo esmola. pidiendo dinero, Limosna, limosna. porfa. Aquela era a oportunidade que ele tinha. Aquella era la oportunidad que él tenía. Se você observa a continuidade da história, Se observa la continuidad de la historia, Jesus não passa de novo naquele lugar. Jesús no pasa otra vez en aquel sitio. Jesus dali segue até que ele vai para a cruz. Jesús sigue de ahí hasta que va hacia la cruz. Ele estava indo cumprir a missão dele. Estaba yendo a cumplir su misión, a realizar su misión.
Se não fosse aquele dia, aquele cego não ia ter uma oportunidade de novo. Si no fuera aquel día, aquel ciego no tendría otra oportunidad. Mas ele aproveita aquela oportunidade. Pero él aprovecha aquella oportunidad. E eu quero falar para você que você tem uma oportunidade hoje também. Y quiero decirte a ti que tú también tienes una oportunidad hoy. Porque Jesus também está aqui. Porque Jesús también está aquí. E a gente é levado Y nosotros somos llevados a não viver o que Jesus tem pra gente hoje. a no vivir lo que Jesús tiene para nosotros hoy. Tem uma história conhecida na Bíblia Hay una historia conocida en la Biblia de Marta, de Marta, Maria e Lázaro, María y Lázaro, amigos de Jesus. amigos de Jesús. Lázaro morreu, Lázaro murió, foi enterrado, ha sido enterrado. e quando Jesus chega lá, Y cuando llega Jesús allí, uma das irmãs fala: Jesus, se você tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. una de las hermanas llega y dice, Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no estaría muerto ahora mismo. Não parece razoável? ¿No parece razonable? Ela era amiga de Jesus, Era amiga de Jesús, sabia que ele podia fazer milagre. sabía que él podría hacer milagros. Então, se ele tivesse ali, ele tinha curado, Entonces, certo? si él hubiese estado allí, hubiese curado. A outra irmã chega e Jesus fala para ela: o seu irmão vai ressuscitar. La otra hermana llega y Jesús le dice, tu hermano va a resucitar. E ela responde: Y ella responde, eu sei, lá na ressurreição dos mortos ele vai ressuscitar. yo sé, la resurrección de los muertos, él va a resucitar. O que elas não percebiam é que elas não estavam desfrutando da presença de Jesus no hoje. Así que ellas no se daban cuenta de que no estaban disfrutando de la presencia de Jesús en el hoy. E o que eu tenho para dizer para você é que Jesus tem algo para você desfrutar da vida dele hoje na sua vida. Lo que tengo que decirte es que puedes disfrutar de la presencia de Jesús y lo que Jesús tiene para ti hoy en tu vida. Toda crise Toda crisis é uma oportunidade para você desfrutar a presença de Jesus. es una oportunidad para disfrutar de la presencia de Jesús. Tem uma mulher na nossa igreja, Hay una mujer en nuestra iglesia, o nome dela é Glaucineide. su nombre es Glaucineide. Vocês bebem água de caneca? Sí, bebemos agua en vaso, en taza. No meu país a gente bebe café. En mi país bebemos café. Mi país también. E ela cuida de um projeto de evangelização. Y ella cuida de un proyecto de evangelización. Eles fazem bonecas Ellos hacen muñecas com o plano da salvação na roupa das bonecas. con el mensaje de la salvación en las muñecas. E a gente tem muita dificuldade de entrar em lugares com essas bonecas porque as pessoas falam religião aqui não pode. Y tenemos algunas dificultades de entrar en algunos sitios porque la gente dice, no, religión aquí no. E ela vinha orando durante muito tempo para conseguir entrar em hospitais, Y ella venía orando durante mucho tiempo para conseguir entrar en hospitales. porque ela já tinha conseguido entrar em escolas. Porque ella ya había conseguido entrar en las escuelas. E daí ela recebeu o diagnóstico de que ela estava com câncer. Entonces ella recibió un diagnóstico de cáncer. Sabe o que ela fez? ¿Sabe lo que hizo? Você acha que ela ficou com depressão? ¿Crees que ha entrado en depresión? Não. No, Não mudou nada a rotina dela. Ela continuou fazendo as bonecas no cambió nada en su rutina. Siguió haciendo muñecas. e Deus abriu a porta lá no hospital onde ela estava fazendo o Y tratamento Dios abrió la puerta en el hospital donde ella quería entrar. para que ela pudesse falar de Jesus lá. Para que ella pudiese hablar de Jesús allí. Eu vi o último exame dela que ela fez. Yo vi el último examen, el último diagnóstico. Não tem mais tumor nenhum, No hay ningún tumor más, mas aquela porta Deus abriu. pero aquella puerta Dios abrió. Você tem que aprender a ver cada crise da sua vida como uma oportunidade para você desfrutar a presença de Deus. Tienes que aprender a ver cada crisis de tu vida en mitad de la dificultad como una oportunidad de que Dios puede hacer algo, de que Jesús puede hacer algo en tu vida. Ainda na história desse cego que a gente não sabe o nome, Aún la historia de ese ciego que no sabemos el nombre, a gente aprende que a presença de Jesus muda nossa atitude. aprendemos que la presencia de Jesús cambia nuestra actitud. Versículos 47 e 48 dizem assim: Versículo 47 y 48 dice así: Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, para que él clamaba, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí.
No meu país, En mi país, as pessoas que pedem esmola las personas que piden limosna, costumam ficar quietinhos. en general están quietas. Eles não têm o costume de ficar gritando. No tienen la costumbre de estar gritando. Quando esse cego entendeu quem estava passando, Cuando este ciego entendió lo que realmente estaba pasando, ele começou a gritar. él empezó a gritar. Ele começou a chamar aquele que podia mudar a vida dele. Empezó a llamar a aquel que podía cambiar su vida. Você entende que as pessoas estavam falando para ele: fica quieto, por que não te callas? Entiende que la persona le estaba diciendo, estate quieto, ¿por qué no te callas? E essas pessoas que estavam mandando ele se calar eram as pessoas que davam o dinheiro dele, o sustento dele. Las personas que le estaban diciendo que se callara eran las personas que le daban dinero, o sea, su sostenimiento. E se ele gritava mais alto, quer dizer que ele estava rompendo com as pessoas que estavam dando dinheiro para Entonces, si él ele. gritaba más alto, quiere decir que le estaba rompiendo con esas personas que le daban dinero. Porque as pessoas podiam dar esmola para ele. Porque las personas podían dar limosna para él. Mas Jesus podia dar uma vida nova. Pero Jesús puede dar una vida nueva. A fé dele foi despertada quando ele ouviu que Jesus estava passando por ali. Su fe se ha despertado cuando él escuchó que Jesús estaba pasando por allí. Ele trocou o foco. Cambió su foco. Ele parou de olhar pro barulho das moedas, Paró de echar cuenta a los ruidos de las monedas. de ficar ouvindo o barulho da sua miséria, De escuchar el ruido de su miseria. para ouvir que a provisão em pessoa estava ali. Para escuchar que la provisión en persona estaba allí. O que é que você tem ouvido? ¿Qué es lo que tienes escuchado? O barulho da sua miséria? ¿El ruido de la miseria? O barulho do que você não tem? ¿El ruido de lo que no tienes? Ou você tem parado para escutar o que Jesus fala a seu respeito? ¿O te estás parando para escuchar lo que Jesús te habla al respecto de ti? Romanos 10:17 fala: a fé vem por ouvir. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. A multidão tentou fazer ele se calar, La multitud intentó hacerlo que se callara, mas a presença de Jesus mudou a posição dele. pero la presencia de Jesús cambió su actitud. A presença de Jesus também é a garantia do nosso valor. La presencia de Jesús también es la garantía de nuestro valor. Versículo 49 disse: Versículo 49 dice, entonces Jesús deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Engaiá. Não me lo creo. A multidão estava falando: por que não te callas? La multitud diciendo, ¿por qué no te callas? Fica quieto aí no seu canto. Estate quieto ahí en tu sitio. Agora fala: ânimo, ânimo, levanta. Y ahora le dice, ánimo, ánimo, levántate. Eu não estudei psicologia, Yo no he estudiado psicología, mas eu estou me perguntando aqui agora: pero yo me estoy preguntando ahora mismo, será essa a origem do transtorno bipolar? ¿será esta la origen del trastorno bipolar? As mesmas pessoas Las mismas personas que mandam ele ficar quieto vão lá dizer ânimo e levanta? que le dicen quieto, ahora dicen, ánimo, levántate. A multidão muda de opinião. La multitud cambia de opinión. Não dê ouvidos à multidão. No dé oídos a la multitud. Dê ouvidos ao que Jesus fala sobre o seu respeito. Dé oídos a lo que Jesús habla de ti. Porque Jesus não muda Porque Jesús no cambia e não mente. y no miente. Aquele homem Aquel hombre não tinha valor nenhum diante dos olhos daquelas pessoas. no tenía ningún valor delante de los ojos de las personas. Mas ele tinha valor ao ponto de fazer Jesus parar o que ele estava indo fazer. Pero él tenía valor al punto de hacer que Jesús se parara para escuchar lo que él estaba diciendo. Porque para Jesus, Porque para Jesús, cada uma das pessoas importa. cada una de las personas es importante. E isso inclui a mim e a você. Y eso cambia a mí y a ti. Incluye a mí y a ti. Graças. Tenho certeza que era melhor se ela traduzisse. Eles também não. Amén. Tô brincando. Es broma. Então Jesus para Entonces Jesús para
para mudar a história daquele homem. para cambiar la historia de aquel hombre. E morre Y muere para mudar a minha e a sua história. para cambiar tu historia y la mía. A presença de Jesus La presencia de Jesús também transforma a nossa identidade. también transforma nuestra identidad. Versículo 50 diz o seguinte. Versículo 50 dice, Él entonces, Dice. Mira dice, la língua. la lengua. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. A capa La capa era a identidade daquele mendigo. era la identidad de aquel mendigo. Mendigo. Está correto? Sí, está correcto. Como se habla? ¿Cómo se dice? Mendigo. Tem um estudo que fala que naquela época, Hay un estudio que dice que en aquella época, para a pessoa poder pedir dinheiro na rua, para que la persona pudiese pedir dinero en la calle, ela tinha que ter uma autorização do governo. tenía que tener una autorización del gobierno. E que a autorização do governo era aquela capa. Y que la autorización del gobierno era aquella capa. E que dentro da capa Y que dentro de la capa tinha escrito em latim: había escrito en latín, Este homem é um miserável, este hombre es un miserable, um mendigo, un mendigo, vive de esmola. vive de limosna. Aquela capa determinava quem ele era. Aquella capa determinaba quién él era. Então, quando Jesus passa naquele lugar, Entonces cuando Jesús pasa en aquel sitio, esse texto diz que ele lança a capa de lado, ese texto dice que él lanza la capa, dizendo: Eu não sou mais isso. diciendo, yo no soy más esto. Eu sei que Jesus pode fazer uma nova história na minha vida. Sé que Jesús puede hacer una nueva historia en mi vida. E o texto fala que de um salto ele se pôs de pé. El texto dice que de un salto se puso de pie. Eu de verdade tinha a impressão que cegos não saltavam. Yo de verdad pensaba que ciegos no saltaban. Cegos costumam andar tateando porque eles não conhecem o espaço direito. Ciegos, en verdad, van a cuatro patas o tocando las cosas porque no consiguen andar bien. Mas Jesus muda até a atitude daquele cego. Pero Jesús cambia incluso la actitud de aquel ciego. E ele abandona aquela capa, Entonces él abandona aquella capa, ele abandona aquela identidade, abandona la identidad, ele abandona aquela vida. abandona aquella vida, Mas Jesus não prometeu que vai curar ele ainda. pero Jesús ni siquiera le prometió que iba a curarlo. Jesus não curou ele ainda. Jesús no le ha sanado. Ele sabia que Jesus estava ali chamando ele. Él sabía que Jesús estaba allí llamándolo, Mas ele já abandonou Pero ele aquela já- situação. abandonó aquella situación. A presença de Jesus devolveu a dignidade daquele homem. La presencia de Jesús devolvió la dignidad a aquel hombre. Ele vivia na beira do caminho. Él vivía así en la mitad del camino. As pessoas olhavam para ele de cima para baixo. Las personas le miraban de arriba abajo. Ele era menos que as outras pessoas. Él era menos que las demás personas. Mas quando Jesus passa, ele dá um salto e se põe de pé. Entonces cuando Jesús pasa, él salta y se pone de pie. A partir desse momento, as pessoas olham para ele na mesma altura. A partir de ese momento las personas le miran a la misma altura. E às vezes a gente não se sente menos que os outros, Y a veces nos sentimos menos que los demás, inferiores, inferiores, merecemos menos. merecemos menos. Jesus veio para você entender que você tem valor. Jesús vino para que entiendas que tienes valor. Ele veio restaurar a sua identidade. Él vino a restaurar tu identidad. Porque Jesus Porque Jesús morreu na cruz murió en la cruz para te tornar filho de Deus. para tornarte hijo de Dios, hacerte hijo de Dios. Amém? Amén. E uma coisa mais que esse texto me ensina Y una cosa más que ese texto me enseña é que a presença de Jesus es que la presencia de Jesús redireciona o nosso caminho. vuelve a dirigir nuestro camino. Versículos 51 e 52 dizem o seguinte: Versículos 51 y 52 dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida
cobró la vista y seguía a Jesús en el camino. En sério? O que você quer que eu te faça? ¿De verdad? ¿Qué quiere que te haga? Eu não vejo. Você quer que eu responda? Presta atenção, rapaz. Eu não vejo. Yo no veo. Eu preciso mesmo te responder o que eu quero que você faça? ¿De verdad quiere que yo te responda lo que quiere que haga? Talvez me dá um cão-guia? A lo mejor dame un perro guía, Uma aposentadoria por invalidez? una jubilación por incapacidad. Dá uma melhorada aqui na minha vida que já tá bom? Mejor algo aquí en mi vida que ya vamos bien. Será que você tem falado para Deus o que você quer que Ele te faça de verdade? ¿Será que de verdad has hablado con Dios qué es lo que quiere que Dios te haga? Ou será que a gente pede para Ele melhorar um pouco a nossa vida? O a lo mejor le pedimos que mejore algo nuestra vida. Porque a gente acredita que Deus é todo poderoso, Porque creemos que Dios es todopoderoso, que Ele pode fazer todas as coisas que Él puede hacer todas las cosas na vida dos outros. en la vida de los demás. Porque quando exige que a gente creia, Entonces cuando exige que nosotros creamos, a gente acredite de verdade, que a gente tenha fé, que creamos de verdad, que tengamos fe, a impressão que eu tenho é que Ele chega e pergunta: o que você quer que eu te faça de verdade? la primera impresión que tengo es que Él pregunta, ¿qué quieres que te haga de verdad? E aquele cego responde: Y aquel ciego dice, Mestre, Mestre, eu quero ver. Maestro, yo quiero ver. Gracias, maestro. Gracias, Maestro. Aquele cego sabia quem ele era. Aquel ciego sabía quién Él era. Quando ele pergunta o que você quer que eu te faça, Cuando Él pregunta, ¿qué quiere que te haga? eu escuto: você sabe quem eu sou? Y yo escucho, ¿tú sabes quién soy yo? O que eu posso fazer? Lo que yo puedo hacer. E o cego responde: mestre. Y el ciego le dice, Maestro. Então, quando você escutar Jesus perguntando para você: o que queres que eu te faça? Entonces cuando tú escuchas a Jesús diciéndote, ¿qué quiere que te haga? Lembra para quem você está pedindo. Acuérdate, ¿a quién tú lo estás pidiendo? Jesus pergunta para ele mesmo já sabendo a resposta. Jesús le pregunta, ya incluso sabiendo la respuesta. Jesus sabia todas as coisas. Jesús sabía todas las cosas. E o cego pede e recebe a cura natural. Y el ciego pide y recibe la cura natural. Eu Entonces, quero ver. yo quiero ver. Mas não só as coisas naturais Jesus pode fazer. Pero no solo las cosas naturales Jesús puede hacer. Não só as coisas dessa vida. No solo las cosas de esta vida. Mas Ele veio mudar a nossa vida para sempre. Pero Él vino a cambiar nuestra vida para siempre. Ele pode curar a nossa dor daqui Pode e a nossa cegueira daqui, Puede cambiar nuestro dolor de aquí y nuestra ceguedad, mas para a eternidade. pero para la eternidad. Um detalhe que eu acho muito interessante nesse texto Un detalle que es muy interesante en este texto é que eu vejo Jesus dizer para os discípulos: es que yo veo a Jesús diciendo a los discípulos, sigam-me, síganme, sigam-me. síganme. E para esse cego ele fala: vai, Y para este ciego él dice, vete, mas ele não vai. pero él no se va. Mesmo sem um convite formal, Aún sin una invitación formal, ele decide seguir Jesus. él decide seguir a Jesús Porque ele sabe quem Jesus é. porque él sabe quién Jesús es. Ele era uma pessoa sentada à beira do caminho. Él era una persona sentada en mitad del camino E a partir de agora, y a partir de ahora, ele segue Jesus él sigue a Jesús no caminho. en el camino. Ele segue aquele que é o caminho, Él sigue ahora quién es el camino, a verdade e a vida. la verdad y la vida. O convite para viver pela fé é mais do que ficar à beira do caminho, La invitación para vivir por la fe es más que estar sentado en mitad del pedindo camino, esmolas e vendo a vida passar. pidiendo limosna y viendo la vida pasar. O convite para você hoje Una invitación para ti hoy é para andar com Jesus no caminho. es para andar con Jesús en el camino.
Jesus é o mesmo Jesús es el mismo ontem, hoje e vai continuar a ser. ayer, hoy y seguirá siendo. E nós cremos que Jesus está nesse lugar. Nosotros creemos que Jesús está en este sitio.